podcast mais querido desse Brasil, aqui em casa e na casa da Kelly, pelo menos é certeza que é o mais querido. É o podcast de quê? Da Patricinha e da Roqueira. E a gente está aqui de novo para quê? Para falar da vida dos outros, para meter o bedelho na vida dos convidados. Adivinha quem são os convidados hoje? Eu e a Kelly. Olha que sensacional. É nóis. É nóis. E a gente vai falar do que hoje aqui, Luciana? Fala pra gente, pelo amor de Deus. Nós viemos falar de autocuidado. Nessa época de pandemia, que está todo mundo em lockdown, pelo menos deveria, né? E tal, como a gente tem deixado de se cuidar. Então, hoje a gente vai falar isso, entendeu? Então, o título é esse mesmo, entendeu? A farinha é pouco, então o meu pirão primeiro. Gente, a gente tem que cuidar da gente. E hoje, no dia, né, da cerveja, nós estamos aqui comemorando. Tchuru! A gente está precisando de um patrocínio. Corote, cachaça, sabor de veneno. Alguém Eu prefiro a Corona. Por favor. Eu também, amiga, mas eu acho que se eu tiver patrocínio de qualquer uma das de hoje, tá valendo já, viu? Tá ótimo. Pra quem passou a vida inteira tomando Skolzinha e Skin, tá ótimo. Ou seja, patrocínio da Skol e da Skin a gente não vai ter mais, né? É verdade. Acabou de descobrir. Mas então, pra quem passou... Pelo amor de Deus. Oi, amiga! Boa noite. Você tá boa? Eu tô ótima. Boa e gostosa. Delícia! Então, tipo uma sexta-feira normal, né? E você, tá bem? Eu tô boa toda, menina. Qualquer coisa fazendo até confusão já, Ave Maria. Mas é assim mesmo, eu gosto assim da confusão. Bagaceira! E, amiga, hoje a gente vai falar um pouquinho de autocuidado, nós duas, né? Olha que beleza. Conta pra mim, Kelly, você que atende tantas pessoas lá no consultório, você tem sentido que as pessoas têm deixado de se cuidar assim na pandemia? Eu não sei, assim, se é só na pandemia, mas geralmente eu acho que a pandemia ela agravou algumas coisas porque parece que a gente tem que ter uma audiência para nos cuidar, né? Parece que a gente tem que ter um motivo para se arrumar um pouco melhor. E eu acho que com a pandemia, home office, sair, baladas cada vez menos, eu acho que as pessoas deixaram de se ajeitar um pouquinho, entendeu? Não sei se é totalmente o se cuidar, mas tá protelando alguns cuidados. Olha, eu acho que não é só... Assim, eu acho que eu vejo mais por conta da pandemia. Acho que porque antes eu encontrava as pessoas na rua e estava todo mundo tão arrumadinho, sabe? Aí hoje a gente é bem padrão, assim, a gente faz reunião em casa, aí a gente tá bonitinho daqui para cima. Eu, por exemplo, tô aqui de short jeans, tô descalça, tô descalça. Eu posso mostrar o meu pé, né, amiga? Você pode mostrar o seu? O meu? Você quer que eu mostre o meu pé? Meu pé é lindo, eu adoro mostrar meu pé. Você sabe que eu só preciso de um motivo para mostrar o pé, né? Meu pé é maravilhoso. Muito bom. Quando tá limpo, o seu pé é lindo, amiga. Também acho. E é quando está limpo, né? Nunca na vida, porque eu só ando descalço. Já te contei, né? Que quando eu comecei a namorar com o Lu, eu falei isso pra ele. Eu falei, amor, eu tenho duas coisas pra te contar sobre mim. Porque eu fumava, né? Aí eu virei pra ele e falei assim: uma eu tô disposta a parar, outra não. Aí ele, o que foi ele? Eu fumo e ando descalço. Adivinha qual eu parei? Ai, amiga, meu Deus do céu! Os meus filhos são iguaizinhos, tudo índio. Tudo anda descalço por aí. Ai, Maria, eu tinha esquecido de colocar o link aqui no Instagram. Vou colocar já neste momento. Pronto, pessoal, o link está no Instagram. Não fiquem brigando comigo mais. Tá aí, pronto, tá aí. Eu vou botar o link também. Amiga, vamos voltar aqui pro assunto. Você deixou, assim, relaxou um pouquinho na pandemia? Não, eu não, porque eu já venho num processo de tentar me cuidar um pouco mais há alguns anos, né? Desde a perca do peso, essas coisas. Eu nunca fui muito vaidosa, eu nunca me dei ao trabalho de passar muito tempo cuidando de mim. Fazer unha, para mim, é uma coisa que... eu tenho morro de preguiça, Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado cuidar de mim, manter uma certa... A malhação em dia, uma alimentação em dia, uma razoabilidade no me vestir, né? A vida tem que voltar a uma certa normalidade. Eu não larguei, não. E você? Camiseta de deputado em casa, então nem pensar. 22! Isso eu já usava antes, mas não foi culpa da pandemia, não. Isso eu já usava para dormir.
Não, cara, eu gosto do conforto, entendeu? Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver você, assim, você se cuidar e ficar desconfortável. Eu acho que pelo contrário, eu acho que o se cuidar tem um paralelo aí com você se sentir confortável com você mesmo, tanto em termos de, por exemplo, uma dieta. A melhor dieta é aquela que você se sente confortável e que se adapta a você, o seu vestimento, a sua vestimenta. É aquela que você, sabe, se sente confortável. É, a vestimenta é que você se sente confortável. Aí agora eu vou ter que pensar um pouquinho nas piriguetes, porque elas vestem roupas desse tamanhozinho e no frio, cara, e não sentem frio. Será que elas realmente não sentem frio? Porque elas estão confortáveis? Tá Então, aí vendo? que tem que estar perguntando se está confortável. A minha mãe, quando eu era pequena, pequena não, mas mais para adolescente, e ela tentava me incentivar a ser mais vaidosa, ela usava uma expressão assim: ser bonita sofre, Kelly. Para você ser bonita, você tem que sofrer. Eu falava, não, eu não quero andar de salto. Aí eu reclamava daquele salto, ou reclamava de alguma roupa apertada. Eu fui uma pessoa que usei cinta muito tempo, né, para apertar o abdômen, apertar a barriga, calcinhas modeladoras, tudo. Nossa, é um alívio não viver com isso mais, gente. É um alívio. Poxa, isso aí ajuda a gravidade. Amor? É, Você joga a favor. é. Ó, acabei de saber que os nossos nomes estão invertidos aqui na live. Gente, tô olhando ali que estamos invertidas na live. Gente, a Lu Bom Tempo é a Kelly, viu? E a Kelly sou eu, Lu Bom Tempo, é isso aí. Obrigada por você ter avisado a gente, viu? Lindão. Nice. Amiga, mas olha, vou te falar que esse negócio de se cuidar e tal, tá muito relacionado à autoestima, você acha? Com certeza, porque eu acho que um dos grandes mecanismos que favorecem a nossa autoestima é a sua autopreservação. E se você não se cuidar, não tem como você se preservar, porque assim, a gente tem que estar renovando isso sempre, porque o banho que eu tomo hoje não me sustenta amanhã, entendeu? Então, o que eu como hoje não me sustenta. Então, a autoestima é como se fosse uma motivação extra para persistir em alguns cuidados, alguns hábitos saudáveis. Tanto que eu gosto de contar um caso de uma paciente minha que eu tive, que ela sofria de muita depressão, e depressão, de uma certa maneira, é baixa atividade, é a ausência dessa motivação, é o contrário dessa motivação, é uma sensação de ausência de energia, essa energia vital. E é interessante que muitas vezes num processo inicial de depressão, essa energia, às vezes, ela é alocada para o outro, para um trabalho, para uma vida até social, mas essa manutenção com você, com os seus hábitos, com o seu autocuidado, às vezes fica aquém. E essa era uma paciente que ela falava assim para mim, assim, ó, só tomei banho hoje para vir para terapia. Pensa no fedor. Porque ela protelava, como ela ficava só em casa, ela estava em home office antes até da pandemia. Então ela dizia que não se sentia motivada. Por quê? Ela até brincava assim, eu não tô fedendo, eu não transpirei, nada, e eu tentava despertar nela para ela mesma, entendeu? Porque não é importante que ela vá abraçar alguém, mas essa higiene, esse autocuidado é uma atenção com você mesmo. Tome banho, viu? Tome banho. Porque se você não tomar banho, alguém vai te dar, então, né? Mas a gente é mais difícil a gente sentir o nosso cheiro, né? A gente tá Sim. acostumado. Então, assim, eu não tô fedendo. Assim, como é que você sabe que você Exatamente. não tá fedendo? Porque você sabe que isso é um mecanismo de proteção, né? O seu cérebro, ele bloqueia os seus odores para que você consiga perceber os odores do ambiente. Então, é como se fossem cheiros concorrentes, então ele minimiza o seu. Então, quem tem bafo não sabe que tem bafo, quem tem CC não sabe que tem CC, entendeu? É só se for um episódio assim, você pode falar assim para mim assim, eu percebo quando eu tô com algum odor diferente. Eu falo, mas é exatamente por ser diferente, não ser um padrãozinho, que você não percebe. Eu me lembro um paciente meu que eu tinha também, ele foi para terapia e ele era depois do almoço. E ele não tinha tempo de almoçar e ele ia para terapia. Era por volta de 14 horas. E ele tinha um bafo de onça, assim, ó. O bafo dele era de um jeito que a sala ficava horrível.
Que bafo, irmão! Nossa! E aí eu fui sala? minha sala. E aí foi a primeira sessão e eu querendo falar com ele, a segunda sessão. Aí eu fui estudar sobre essa questão de maus cheiros, de odores, e aí que eu fui descobrir que a gente bloqueia. Então, como ele tinha uma questão até de... por exemplo, quando essa coisa de você ficar muito tempo sem comer e você ter bafo, o que isso tem a ver? Não é o seu estômago que começa a emitir odores, é porque você diminui a salivação, com isso você tem uma proliferação de bactérias. Bactérias essas que começam a produzir gases e faz o bafo. Misericórdia, essa aí, pra mim, eu achei que era tipo estomacal, negócio estomacal. Não, não tem nada a ver com o estômago, tem a ver com a baixa produção de saliva. Olha, que coisa! Não sabia, não. Mas olha, eu vou te falar que eu acho que dos cheiros o bafo tá no top 10, assim, de desagradável. Quando a gente fala de autocuidado, as pessoas pensam muito em estética, né? E esse tipo de coisa, mas você sabe uma coisa que eu sempre penso quando a gente fala em autocuidado? Na cabeça. As pessoas, pouquíssimas vezes, elas pensam em cuidar da mente, sabe? É mais cuidar do corpo e não sei o quê, e elas esquecem de cuidar da cabeça, esquecem de... Poxa, eu fico vendo a Simone Biles lá nas Olimpíadas, né? Cara, para aquela mulher ter dito assim, olha, não vou competir porque tenho que cuidar da minha sanidade mental. Eu falei assim, caralho, bicho, que coisa essa mulher, hein? Ter falado isso. O que você acha sobre isso? Eu acho que é muita pressão, né? Então, a estética é sempre mais fácil visualizar, né? Então, como você fala assim, as pessoas demoram a querer cuidar da mente porque, de uma certa maneira, elas têm uma pretensão de que já está tudo resolvido, que aquilo é transitório, é passageiro, elas vão dar um jeito, se elas se de alguma maneira houver alguma exposição desse sentimento, elas vão se sentir inferiores, mais frágeis. Mas esse cuidado da saúde mental, ela começa com o que você consome até em termos de possibilidade de vida, entendeu? Como você projeta o seu futuro, como da mesma maneira que você, quando você malha hoje, almejando uma Luciana mais gostosa, Sarada. Ai, que delícia! parada lá na frente. Ninguém me A segura. gente esquece que essa saúde mental, ela depende de um HD que você vai alimentar também, o que você consome em literatura, o que você consome em termos de relacionamentos humanos, o que você consome em termos de soluções de problemas. Então, essa saúde mental, ela como às vezes se torna um supérfluo. Então, eu tenho outras coisas mais importantes para olhar do que essa estética, porque essa estética você apresenta primeiro, a saúde mental você pode esconder. Então, Boa, você pode esconder, eu gostei disso. Eu gostei disso. Você pode esconder, você pode ficar com aquela vida perfeita, linda, maravilhosa de Instagram, quando na verdade você está ali surtando, né? sim, você está surtando, você está fritando. Por isso que a gente fala que os transtornos mentais são doenças silenciosas. Porque quando você, de repente, você vê alguém tendo um ataque, um surto, uma crise de pânico, isso é fonte de um processo. Muitas vezes a causa daquilo está lá atrás, não está nas causas imediatas. Sim, eu gostei dessa linha de raciocínio aí. É outra coisa, né? A gente conversando com um psicólogo, é outra coisa para falar, né? Meu Deus do céu. Amiga, agora a gente falando, né, de autocuidado, autoestima, saúde mental e tal. Como que você acha que essa pandemia, né, esse lockdown, toda essa necessidade da gente ficar mais isolado, como que você acha que afetou essa parte do autocuidado, assim, das pessoas cuidarem mais de si? Eu acho que afetou nessa ideia de você poder protelar, entendeu? Aquela dieta que estava ali animada, de repente, depois, assim, eu estou em casa, e em casa a gente tem acesso a muitos reforçadores, assim, petiscos, né?
eu posso malhar amanhã. Então, eu acho que essa pandemia nos trouxe um atraso naqueles projetos, porque eu acho que quem já era disciplinado, de uma certa maneira, continuou, mas aquela pessoa que precisava ter uma iniciativa talvez se agravou. Por exemplo, a gente tem visto as pessoas se queixando de aumento de peso. O que leva alguém a aumentar o peso? Uma conta simples. Eu comi mais nessa pandemia, eu comi mais. O que eu economizei, o que eu economizei de transporte, essas coisas todas, eu gastei tudo no iFood. E é isso que acontece, porque é uma conta simples, consumo de energia e queima calórica. Se você está consumindo mais e queimando menos, porque você está se movimentando menos, entendeu? Você não, assim, desde o trânsito que você não está enfrentando mais, que é um consumo baixo de energia, mas é um consumo baixo, mas é um consumo de energia. Então, com isso, a gente teve meio que tipo uma paralisação nesse autocuidado, um adiamento. As pessoas estão deixando para depois. E o pior é isso, é que muitas vezes você leva um tempo a ter consciência do seu prejuízo, entendeu? Porque, por exemplo, o ganho de peso, você não se pesa todo dia, entendeu? Então, muitas vezes você não se percebe ganhando esse peso. E aí, quando você toma coragem, de repente sobe numa balança, resolve confrontar isso, o prejuízo já está ali. Então, por isso que esse autocuidado, ele tem que ter uma autoatenção também. Você tem que estar prestando atenção desde o que você consome, né? E até de que maneira você gasta esse consumo. Isso é só em relação ao peso, né? Mas isso vale para tudo, desde a higiene pessoal até a higiene mental, entendeu? Então, por exemplo, você está em casa, às vezes você não fica tão motivado para ler um bom livro, mas você pode assistir um programa de televisão, entretenimento e deixar aquilo ser conduzido, você não precisa agir. Entendi. Esses dias eu peguei um livro com a minha filha para ler de ficção, né? Eu falei assim, me dá um livro de ficção, porque todos os meus livros aqui são muito técnicos e tal. Eu falei assim, não, eu quero um livro diferente, me dá um livro de ficção. Aí ela me arrumou, ela falou assim, vou pegar um maravilhoso para você, mamãe, você vai adorar. Ela me deu o livro, eu li tipo 10 páginas e deixei o livro aqui. Aí ontem ela veio aqui e falou assim, mamãe, você tá lendo? Aí eu, não. Aí ela, eu desisto de você não lê esses livros, não. Eu tentei. Eu acho que tem muito a ver o lance da disciplina, Kelly, tudo isso que você falou aí. É disciplina. Eu acho que não essa parte do autocuidado, você falou assim, quem já tinha uma disciplina conseguiu manter, quem não teve acabou tendo um prejuízo, né? Eu me considero uma pessoa disciplinada, mas eu só sou disciplinada para as coisas que me convêm. Ler é igual correr. Você tem que ter um certo tipo de condicionamento. Da mesma maneira que você, sei lá, você não sobe numa esteira e corre 5 quilômetros de uma vez só, você também não vai sentar e ler durante 1 hora um livro inteiro. Você requer uma certa persistência e a repetição disso. Igual você falou também, talvez esse livro também não tenha te interessado tanto. Por isso que é importante a gente ter essa atenção nesse autocuidado para diversificar as coisas que a gente apresenta para a gente mesmo, entendeu? Porque igual alguns pacientes mesmo falam assim, eu quero ler. E aí pega lá, sei lá, um livro chatérrimo só porque ele é cult e todo mundo leu e ele senta modinha. Entendeu? Então, talvez não vai te despertar esse ânimo e nem vai te forçar a criar esse hábito. Então, o importante é, primeiramente, você ter alguma coisa que te interessa, que chame a atenção. Eu me lembro que quando, principalmente a Sofia, ela era pequena, estava muito na moda aquele livro, Diário de Banana. E a Sofia amava esse livro. Eu recebi uma crítica de uma amiga minha porque eu estava dando esse livro para ela ler, que ela achou muito bobo, porque de uma certa maneira ele tem uma literatura muito simples, muito fluida assim, e não deixa de ser meio tolinho mesmo. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, ela lendo, para mim, se ela estiver lendo bula de medicamento, tá tudo bem. Eu só quero que ela crie o hábito de leitura. Então, o senso crítico vem depois. Primeiro, deixa ela consumir, aí depois a gente debate. Porque ela, pelo menos, já tem alguma informação para me devolver. O que ela achou ou não. Então, essa parte... não. Você tem que ter uma
conexão com aquela leitura, e não interessa o quê. Concordo, essa da bula de remédio é complicado você ter uma conexão, né? Porque eu tenho um filho que é hipocondríaco aqui, não posso deixar isso para ele ler, não. Agora, teve um post que eu fiz no meu Instagram um tempo atrás, até fiz um videozinho dele também, que, nossa, eu fui muito, muito, muito julgada por conta desse vídeo, porque eu falei, a gente falando agora de leitura, né? Eu falei que eu pago os meus filhos para ler, e eu pago os meus filhos para ler mesmo. E o resultado disso aí é que eles são devoradores ávidos de literatura. A minha filha, ela me arranca livro toda vez que a gente vai num lugar. O Luca, ele lê coleções e coleções, entendeu? Agora ele não tá lendo mais porque ele tá focado em jogos, entendeu? Mas entendeu? Entendeu? E, pô, eu acho isso mó bacana. E o pessoal fala assim, porque são todos... Você tá fazendo... como é que é? Você tá criando soldadinhos do sistema. Por quê? Você trabalha pelo quê? Pois é, pelo dinheiro, né? Alô? Pois é, e o dinheiro, soldadinhos do sistema é um reforçador generalizado, ou seja, você tem acesso a outros reforçadores sem ser ele. Então, a partir do dinheiro, você consegue outras coisas. Eu já vi isso também. Eu tenho uma prima que fez isso com o filho dela, e na família foi muito criticado, assim. E ele era tipo uma tabelinha, quantas páginas e quanto valeria aquele livro e tarará, tarará. Eu acho que é um mecanismo de despertar, entendeu? Da mesma maneira que você pode fazer de uma coerção, se você não lê, você não tem o jantar, entendeu? Mas é um estímulo, pode ser. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito quanto o dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa ruim, do afeto, entendeu? É como se você, a partir do momento que você usa o dinheiro, o afeto fica distante. Eu acho uma bobagem. Eu acho que o problema por exemplo, alguns pais que fazem isso e recompensam o filho mesmo ele não tendo lido, entendeu? Isso que eu acho perigoso. Porque se você por exemplo, é o exemplo que eu dou sobre palmadas. Eu sou radicalmente contra bater em criança. Eu acho que isso não deve ser usado nunca. Mas se você falou que você vai meter a mão nele porque ele fez determinada coisa... Por favor, eu prefiro que você dê esse tapão do que você passe por, sabe, aquela coisa assim, o alarme sem nada, entendeu? Assim, porque você perde a moral. Então, assim, você recompensando seu filho, sei lá, ele está sendo recompensado. E provavelmente, se ele continuar com esse comportamento, é porque ele também foi autorreforçado com o próprio comportamento. Então, ele tem duplamente o benefício, tanto da leitura quanto da recompensa monetária. Porque é isso que a gente pode fazer com o nosso filho, apresentar o mundo. Então, não acho uma técnica ruim, não. Eu que sou mãe, eu leio por obrigação, não vou pagar para isso, não. Eu já estou comprando um livro, ainda vou pagar para você ler? Não. Porra, você acredita? Eu ainda pago o livro, ainda pago para ler. Eu estou comprando o livro que você está escolhendo, ainda vou pagar para você? Não. Não. Pois é. Não, eu fico pobre com essas gracinhas aí, mas eu fico pobre... Não fico pobre, não. Eu fico menos rica. Eu sou rica! Menos rica, mas fico feliz, entendeu? Porque, poxa, eles criaram um hábito e tal, ler aí. Não é? Sensacional. Pois é, eu não acho ruim, não. Agora, o que eu fui julgada por conta disso, meu Deus do céu. Eu acho que você ler é cuidar de você. Você ler é cuidar de você também. Só cuidado com o que você está lendo, galera. Também lê muita coisa aí umas paradas hoje em dia, que o que tem mais de fake news aí, pelo amor de Deus. Não, e você tem que desenvolver um senso crítico. É um estímulo, sabe? É um estímulo, é um reforço no final. Olha, se você comer tudo, você vai ter a sobremesa, entendeu? Porque o dinheiro é também um recurso que você tem que ensinar. Por exemplo, a gente está falando do autocuidado, entendeu? Uhum. Quem tem que saber o quanto você gasta é você mesma. Quanto mais doente emocionalmente você se encontra, mais dependente do ambiente você fica. Então, essa autonomia vai sendo comprometida. Você vai chegar um momento que as pessoas vão cuidar de você. Então, quanto mais você desenvolve critérios de autocuidado, de autonomia, de discernimento, mais livre você fica da opinião das outras pessoas, da conclusão das outras pessoas, da decisão das outras pessoas.
Então, o que a gente pode fazer com nossos filhos é apresentar o mundo, apresentar as opções. E eu acredito que as minhas opções são super saudáveis, entendeu? Ou seja, coerentes com o que eu espero para eles. E esse senso crítico eu tenho que ter. O resto é com eles. E você ensina, Kelly, também os seus filhos a cuidarem deles também? Assim, a minha farinha é pouco, meu filho cuide do seu pirão primeiro? Sim, porque... Que tanto que a gente pode encarar isso aí como egoísmo? Eu lembro que eu aprendi um conceito de egoísmo com um paciente meu que ele tinha muito conflito com os irmãos. E ele tinha uma irmã especial que era muito dependente dele financeiramente e às vezes ela chamava ele de egoísta. Aí ele chegou para mim e falou assim, Kelly, egoísta é aquele que não pensa em mim. Ou seja, me dá o que eu quero, não quer, então você é um egoísta. Sensacional. Quem falou isso? Foi seu amigo que falou isso? Foi um paciente. Eu aprendo muito com meus pacientes. Aprendo muito. Genial. Então, eu acho essa frase... que não pensa em mim. Isso. Então, o autocuidado, quando tem um egoísmo, a própria pessoa vai começar a sentir, entendeu? Porque aí existe acho que uma solidão. Porque você se cuida sozinho, mas quando o seu autocuidado é visto como um egoísmo, é porque você, de alguma maneira, está negligenciando outras pessoas para irem com você. Eu não acho que esse autocuidado... Porque eu acho que fica muito fácil nesse olhar pelo lado pejorativo, lembrar da vaidade, né? Porque a vaidade tem isso, o quanto eu me admiro, o quanto eu quero ser aceito, o quanto eu quero me amar. Então a gente tem alguns parâmetros aí. É esse parâmetro que você usa para referenciar o quanto você quer cuidar, como se fossem objetivos. Isso eu acho que a gente tem que ver com cautela. Porque o autocuidado mesmo, ele parte de um compromisso com a sua própria história de vida, com o seu corpo, com a sua jornada, com o seu rendimento, com o seu potencial. Então, o egoísmo aí, ele entraria muito mais quando você está num coletivo, quando você está se relacionando com uma outra pessoa. E eu acredito que esse autocuidado, ele começa numa intimidade, numa privacidade, no banheiro, entendeu? Com você sozinha, com você mesmo. E é aquele momento que você lembra que você tem que passar o fio dental. Você não pode pular esse processo, entendeu? Importante, amiguinhos. Que você tem que usar duchinha higiênica, que você tem que limpar o papel higiênico como é que é? De frente para trás ou de trás para frente? Entendeu? Esse autocuidado, ele não tem a ver com o coletivo, ele tem a ver só com você mesmo. Porque se ele ultrapassa isso, ele virou muito mais Se está sendo visto como egoísta, ele está vendo como uma certa prioridade que não deveria existir. Tem algum exagero ali, e às vezes um exagero numa única área, não no todo. Porque, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, se privam porque precisam malhar, se privam de encontros sociais porque está com dia. Essa privação do social, aí se torna um egoísmo, porque você está sozinha com você mesmo, então é um problema seu. Agora, quando você está sozinha com você mesmo, mas você ainda se inclui, ou seja, você tem uma consciência da sua responsabilidade de organizar esse corpo, de organizar essa mente, de nutri-los de uma maneira adequada. Aí seria se priorizar, né? Isso. Vou cuidar de mim. Porque quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente, assim, foi aquela mãe sobrecarregada, mãe solteira, entendeu? Tem 1000 coisas para fazer. Às vezes nem precisa ser solteira, não, saca? Mas tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver em casa, trabalho, menino e tal. E de repente aparece uma demanda para ela, fala assim, não dá, tô indo para massagem. Assim, pô, mas tô com fome, assim, se vira, pede um iFood, tô indo para massagem. Você morrer de terra. Entendeu? Eu acho que é um tipo de autocuidado, assim, e não egoísta, na boa, eu acho egoísta. Desde que não sejam crianças, né, que você tá lidando, eu não acho que é egoísta, não, eu acho que é cuidar de si, sendo bem sincero, assim, olha, se vira aí, porque agora eu tenho que cuidar de mim, senão eu te mato. Vou ali pro box, senão eu vou usar você de saco de pancada. Filho, te amo. Quando você fala dessa maneira, me mostra um pouco um conflito entre o ambiente, entendeu? Entre o que você quer fazer e o que o ambiente espera que você faça. E muitas vezes essa é uma desculpa que as pessoas usam para não se cuidar.
eu não tenho tempo, a minha agenda não deixa. Porque se a gente for esperar essa pressão do ambiente diminuir para a gente começar a se cuidar, a gente morre com 25 anos. Trago verdades. O mundo sempre vai pedir alguma coisa. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto assim, fica aí, cuida de você. Eu acho que a gente pode negociar e ensinar também, tanto os filhos a esperarem, tanto eles entenderem que aquele momento você vai estar ausente por determinado motivo ou não. Porque a gente tem que criar encaixes na nossa rotina em função de possibilidades daquilo acontecer, entende? Então, por exemplo, a possibilidade de eu ir para a academia depois que eu deixar os meus filhos é sempre maior do que se eu estiver com eles, entendeu? Então, é uma questão de uma consciência, de uma racionalidade de você com você mesmo dentro de uma contingência ambiental. E você achar umas brechas. Porque se você precisar de uma autorização, de uma condescendência, de uma permissão ou de uma solidariedade do ambiente, esse seu autocuidado sempre vai ser adiado, porque sempre vão precisar de você, muito mais do que você acha que você deveria estar naquele momento. Então, é uma questão de diálogo também. Gostei desse ponto de vista aí. Sabe por quê? O pessoal vê muito, principalmente mulheres, né? Mulheres que trabalham muito, que têm muitas atividades, que têm muitas coisas para fazer e tal. É muito comum, e eu já ouvi isso demais, falando assim, nossa, você é muito guerreira. Gente, me dá uma raiva quando me chamam de guerreira. Sou guerreira não, gente, eu só sou sobrecarregada mesmo. Eu tô com dificuldade para organizar minha rotina. Assim, você é muito guerreira, Luciano. Caralho. Não, eu vou atrás das minhas coisas, mas aí tá demais também me chamar de guerreira. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho preguiça dessas coisas. Eu já dei segunda já. De te chamar, talvez que te chamam de guerreira, é uma pessoa que te admira, entendeu? Porque ela gostaria de fazer o que você faz. E como você faz e ela não, você é a guerreira, ela não. Pois é, mas eu sou guerreira porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí a pessoa quer fazer só muita coisa, é isso? Todos nós podemos ser Xena, a princesa guerreira. Xena, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. A felina. Eu não sou, não. Eu disfarço bem. Se alguém um dia me achar isso, eu vou falar assim, eu disfarço bem, eu disfarço. Não, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu protejo. E aí que tá, esse autocuidado, ele acontece no dia a dia, desde o que você escolhe para se alimentar e até o que você escolhe para consumir, em termos de mídia, em termos de entretenimento, em termos de relacionamentos também. Porque você vai passar muito tempo com você mesmo, entendeu? Então é importante você prestar atenção no que você quer. Por isso que essa linha é muito fina entre o egoísmo, né, e esse viver no mundo, esse ser vivente. Acabei de arrotar, ó. É uma patricinha muito delicada mesmo. Editor, nem vou pedir para você tirar isso, porque faz parte, entendeu? Isso é vida real, pessoa que beba cerveja, né? Tá bom. Ah, não percebeu? Sacanagem, próxima vez eu fazer um ABC, então. Mentira, eu não dou conta. Amiga, parei você bem na sua linha de raciocínio. Por favor, conclua. Não, mas eu concluí. Eu estava falando essa linha fina entre o que você quer fazer com você e o mundo te perguntando, te solicitando, e você tendo que equalizar isso com a sua própria sobrevivência. Porque o plano é a gente chegar bem, entendeu? Seja onde for que a gente vai chegar, mas é chegar bem. Estava conversando hoje com algumas pessoas lá no direct no Instagram, a gente estava falando hoje sobre o tema, né, do podcast. Umas pessoas perguntaram, e aí, hoje vai ser o tema, vai ser qual e tal? Eu falei, a gente vai falar sobre autocuidado, e conversei com algumas pessoas sobre isso, né? Aí uma dessas, né, uma amiga minha virou e levantou um tema interessante, falando assim, que para ter autocuidado precisa ter dinheiro. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que você falou que precisa ter dinheiro? Não, porque aí justamente, quer dizer, novamente aquele lance da estética. Ela falou assim, não, porque para você cuidar de você precisa fazer a unha é dinheiro, cabelo é dinheiro, massagem é dinheiro, academia é dinheiro. Eu falei assim, caramba, para cuidar de você precisa ter dinheiro. O que você acha, amiga, sobre isso aí? É mais fácil quando a gente terceiriza e paga alguém para cuidar da gente, né? Com certeza.
Muito mais fácil. É para isso que eu trabalho. É para isso que eu trabalho. Eu quero chegar numa clínica de estética e alguém fazer, cuida de mim, faz uma drenagem linfática e tira todos esses gominhos aí. Assim, claro, essa é uma desculpa muitas vezes que as pessoas dão no sentido de não pararem para prestar atenção no que elas querem, porque muitas vezes esse autocuidado é visto como uma coisa muito mais complexa, né? Então você precisa de alguém que faça suas unhas, você precisa de alguém que faça seus cabelos, você precisa de alguém que faça sua drenagem, você precisa de um personal, você precisa de um nutricionista, você precisa. E é muito bom ser cuidado, é muito bom ser amparado, é muito bom ser assessorado, entendeu? Só que o básico, ele não precisa de ninguém, entendeu? Por isso que eu fiz a comparação até com o fio dental que você realmente tem que passar, entendeu? Aquela sobremesa que você precisa negar, aquela caminhada que você precisa fazer, aquele livro que você tem que ler, aquele TCC que você tem que terminar, aquele relatório que você tem que concluir, porque isso tudo faz parte da demanda da sua vida. Na minha profissão, eu costumo brincar muito isso com meus pacientes. Eu falo assim, o que é mais difícil é que eu tenho que persuadir você a fazer por você mesma. A gente só está debatendo aqui o que precisa ser feito, mas a iniciativa e o processo é com você, meu amigo. Entende? Então, é muito fácil alocar esse autocuidado a uma terceirização, porque é mais fácil quando você tem dinheiro, sim, porque você tem muito mais recursos de se cuidar. Mas o autocuidado, necessariamente, ele não passa por uma terceira pessoa, uma segunda pessoa. Ele começa com você mesmo. Por isso que eu brinquei. Na solidão no banheiro. É ali que você vai se cuidar. É ali que você vai entender, de uma certa maneira, o que o seu corpo está precisando, a demanda que está acontecendo, e essa consciência de assumir essa responsabilidade pela sua própria jornada de vida. Concordo. Achei lindo. Nossa. Genari. A jornada de vida foi ótima. Você viu que minha unha está da cor do cabelo? Ó, isso é autocuidado. Eu escolhi a unha para ficar da cor do cabelo para hoje. Nossa, tem umas coisas que eu morro de preguiça. Você faz a unha toda semana, amiga? Claro que não. E o pé, então, uma vez por mês. Eu já chego nas minhas e falo assim, você tem um esmeril aí? Porque meu pé é um esmeril. Morro de preguiça, gente. Tem certas coisas que eu pulo, entendeu? Eu sou daquela pessoa que pensava assim quando eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava, coisa que eu não trabalho hoje, né? Eu pensava assim, eu lavo o cabelo, eu durmo mais 20 minutos. E aí eu ia sempre de cabelo preso. Coque. O meu cabelo, ele é coque. Se você me vê de coque, pode saber que eu tô na hora da morte. Porque assim, meu cabelo, quando ele tá limpo, ele tá solto. Você tá vendo meu cabelo solto, é porque ele tá limpo. Quando ele começa a ficar sujo, aí eu ponho um rabo de cavalo. Aí se você me vê de coque, é o último estágio antes de lavar, entendeu? Você me vê de coque, você vai falar assim, caraca, amanhã ela vai ter que lavar esse cabelo. E olha que sensacional esse raciocínio. Se você pensar bem, esse cochilinho a mais também é um autocuidado, entendeu? Porque ninguém morre de cabelo sujo, entendeu? Ninguém vai morrer porque o cabelo tá sujo mais um dia ou não. Mas talvez a qualidade daquele seu dia seja muito melhor por causa daqueles 15 minutos a mais de sono, entendeu? Então, isso que é uma consciência muito pessoal entre esse custo-benefício. Porque nós somos seres que estamos sempre contabilizando isso na nossa cabeça. Custo-benefício. Você troca uma faixa, você está dirigindo aqui. Você troca a faixa que você está conduzindo o seu carro frente ao custo-benefício que você acredita que está na frente. Então, aqui vai ser mais fácil, aqui esse carro, pelo jeito, não vai sair da frente, aqui tem mais buracos. Você está sempre fazendo esses cálculos. Só que o problema é o que você chama, você tem que discriminar muito bem o que você chama de benefício. Porque muitas vezes esse benefício é só imediato. E aí, nesse processo de autocuidado, às vezes a gente tem que abrir mão de um reforço imediato em função de um benefício um pouco mais a longo prazo. O exemplo disso é a dieta, entendeu? Porque de repente, você tem que abrir mão de um pedaço de torta a mais, um pedaço de pudim a mais, ou repetir um prato, ou colocar uma porção a menos, em prol de uma coisa
melhor lá na frente. Então você meio que fala não pro agora em função de uma coisa melhor lá na frente. Então esse autocuidado é muito subjetivo. É aquela máxima, né, amiga? O maior inimigo do que você mais quer é o que você mais quer agora. É verdade. É o danado do imediatismo, né? É o danado do imediatismo. Mas eu quero agora. Por que eu tenho que esperar? É tipo um menino, né? Menino que não tem paciência nenhuma, né? Eu quero agora. Eu acredito que, principalmente a gente, burguês, brancos, bem-sucedido, a gente está acostumado muito a esperar, né? A gente está perdendo uma certa habilidade que é simplesmente esperar. Cláudia, senta lá. A vida, por mais que possa ser absurdo o que eu vou dizer, a vida está mais fácil, né? A vida, ela tá, de uma certa maneira, um pouco mais acessível. Mas as nossas demandas internas, elas estão ficando cada vez mais complexas, porque, principalmente, por exemplo, na mídia, a mídia ela vende felicidades que estão sempre além da gente, sempre além da nossa realidade. E a gente cria essas teorias de que a nossa felicidade está um pouco ali na frente. É verdade. E aí a mídia faz também, né? A gente se matar por conta de uma realidade que talvez não seja o que a gente quer. É isso. Não vou nem dizer que é uma realidade que a gente não pode alcançar, não vou dizer isso. Eu vou dizer que é uma realidade que talvez a gente não queira, entendeu? A gente não sabe se quer, mas a mídia fica tão forte, redes sociais, essas coisas todas, influenciadores. Você tem que ter uma casa assim, você tem que ter um carro assim, você tem que ter uma carreira foda você e tal. Você tem que ter uma cintura assim, você tem que ter uma calça assim. Você tem que ter, porque nessa sociedade capitalista é uma questão de oferta e procura. Eles vão achar um nicho ali de te ofertar alguma coisa como se fosse uma solução de uma demanda sua, e quando você vê, você está presa ali, presa de uma possibilidade de uma pessoa que você ainda tem que ser. Eu me lembro lembra daquele série chamado Barrados no Baile? Ai, lembro, não fala mal dela não, Kelly. Não vou falar mal dela, mas eu vou falar de uma história que eu gosto de contar, porque... Não, eu também amava Barrado no Baile. Brandon, Dylan. É uma história que conta assim, que essa série foi uma série que foi, eu não lembro porquê, mas ela foi uma das primeiras que teve esse sucesso mundial em termos de adolescente, num conceito série. E tinha uma ilha, não sei aonde, não sei de como é, e que nunca tinha tido TV nessa ilha. E, de repente, logo quando entrou a mídia, essa televisão, entrou Barrados no Baile, que foi a primeira programação que passou nessa ilha. E era uma ilha onde os nativos tinham uma cultura bem rudimentar, tudo. Eles tinham uma certa cultura em termos de escola, tudo, mas eles não tinham essa mídia televisiva, eles não tinham uma TV. E foi implementado tudo de uma vez, e eles usaram o Barrados no Baile como tipo, olha só, isso que está passando no mundo lá fora. E o que eles perceberam? Um alto índice de anorexos, porque o padrão, o biotipo dos nativos era um pouco mais gordinhos, um pouco mais rechonchudos. E eles perceberam de anorexia entre os adolescentes após o Barrados no Baile, porque o biotipo que eles viam, que faziam sucesso, que de uma certa maneira provocaram essa admiração, não era da cultura deles, era uma outra, mas eles incorporaram como se fosse necessária deles. Então, eu gosto de contar essa história para mostrar o quanto que muitas vezes parâmetros inadequados nos colocam como referências de processos de vida. Então, se a gente não for bem até domesticados mesmo, de uma certa maneira, ter uma cultura, uma educação, você se influencia por uma mídia arbitrária. Porque provavelmente aqueles nativos não conseguiriam aquele padrão de beleza, mas eles estavam dispostos a tentar. E isso é um autocuidado, porque eles estavam tomando um cuidado com uma coisa que eles não poderiam controlar. Caramba, que doideira. Mas se você parar para pensar, séries, novelas, e agora influenciadores, a gente está em outro momento, né? Agora influenciadores, todos eles são muito responsáveis, têm muita responsabilidade na mensagem que eles passam, né?
no você precisa ter essa cor, você precisa ter essa cintura, você precisa ter essa vida, entendeu? Eles Você têm precisa ter esse responsabilidade carro, mesmo. você precisa. O que você realmente precisa? A gente precisa de tão pouco na vida. Se a gente for parar para pensar mesmo, eu me lembro quando eu fiz a bariátrica, né? Eu tenho redução no estômago. Eu fiquei abismada, principalmente as primeiras semanas, o quanto eu comia pouco e ainda sobrevivia. Eu tava com o estômago operado, entendeu? Eu tava enjoada, maresia, mas aqueles primeiros 15 dias eu comia tão pouco e eu ficava pensando assim, gente, eu tô viva ainda? Como assim? Por que eu comia tanto? Hoje, se deixar, eu ainda como, é só me dar fração, entendeu? Só me deixar fracionada, eu chego lá, eu tenho umas metas assim. Mas é impressionante o quanto a gente mesmo se auto-sabota. A gente mal se conhece em termos de saciação, de desejos. A gente é muito mais movido por essa carência que nos é implantada. O que você quer ser, de que maneira você quer ser vista, de que maneira você quer ser amada, de que maneira você quer ser reconhecida. E isso fica num imaginário, às vezes, inacessível. Porque usa referenciais complicados. E tá aí um cuidado que a gente tem também, para não associar autocuidado a esse benchmark de esse estereótipo de que você tem que ter, de que você tem que ser. Senão eu vou para. Não, academia todo dia é uma coisa importante, assim, exercício, né, é uma coisa importante, mas, pô, eu tenho que fazer a unha o tempo inteiro porque eu preciso estar bem apresentado o tempo inteiro. Gente, todo mundo pode andar de coque aí, tudo bem, descabelado, camiseta de deputado dentro de casa, tá tudo certo. Uai, E às dá vezes certo. fora também, às vezes também. Não tem que levar essas coisas ao extremo também e colocar na conta do a gente Principalmente tem que quando se a cuidar. gente confunde essa estética com o conteúdo, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode se atrapalhar horrivelmente numa reunião só porque está com a unha feita. Porque ela fica, às vezes, ela é tão desconcentrada para esconder essa mão que ela acaba evidenciando essa mão ao invés de esconder, porque não passa a ser natural. É como se você não se permitisse estar diferente daquela figura que você construiu sobre você mesma, e você acaba ultrapassando a coerência do que você veio fazer ali, entendeu? Porque você não veio se apresentar como uma Barbie perfeitinha, esteticamente bonitinha. Não, às vezes você veio para produzir um conteúdo, você veio para solucionar um problema que vai além da estética. A estética é só um acréscimo a mais, é só um detalhe. É só aquilo, por exemplo, eu gosto dessa definição, assim, o que é vou perguntar para você, Luciano, o que é beleza? O que é belo? É tão subjetivo o que é belo, porque o que é belo para mim não é belo para você. Quantas vezes eu já estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Olha que gatinho, você. Ô, mano, eu sei da pé. Você é sério, amiga? É mesmo, bonito, é. De verdade, assim? Então eu acho que beleza é uma coisa subjetiva demais. Não, tem uma ciência por trás da beleza. Porque a Mas beleza, ela tem uma harmonia estética. Ela tem padrões, ela tem simetria, ela tem essa harmonia. Mas essa harmonia, ela pode ser valorizada. Por exemplo, Mas a harmonia percepção, você não acha que a percepção é diferente para pessoa de pessoa? é pela valorização. Mas quando você olha uma coisa bonita, às vezes é muito mais fácil você ter um consenso de que aquilo é bonito. Ah, tá bom. Supervalorização daquilo, entendeu? Então, nossa, que lindo! Nossa, pelo amor de Deus. Isso é muito mais a sua própria excitação. Mas quando, assim, você pode até olhar, por exemplo, uma amiga sua apaixonada fala assim: Nossa, ele não é lindo, amiga. Aí você fala: Não, ele é ajeitadinho. Ah, ele é tão gente boa. Ele é ajeitadinho. Então tem uma harmonia, tem uma simetria ali. E algumas pessoas são mais favorecidas com isso. As outras, muitas vezes, a maquiagem faz essa valorização aparecer. Obrigada, Deus, pela maquiagem, inclusive, viu? Meu pai, outro ditado do meu pai, desde que inventaram, como é que ele falava? Desde que inventaram a maquiagem e o revólver, não existe mulher feia nem homem covarde. Esses ditados do meu pai, assim que eu fui educada, Lu. Muito bom, amiga. Tem o seu quê de verdade, né? Bora combinar? Não deixa. Essa foi boa, gostei, essa foi boa.
Você que está ouvindo a gente no Spotify, a gente tá no YouTube com a nossa carinha. Você tá ouvindo aí, não sabe como é que é a nossa carinha? A gente tá lá, ó, com a nossa carinha. E você que tá ouvindo a gente aqui no YouTube, você já deu o seu like hoje? Já tá seguindo o canal? Pelo amor de Deus, gente, tem que dar o danado do like, porque senão você não ajuda o canal a crescer. Pelo amor de Deus, você tá aqui assistindo, tá gostando do conteúdo? Então bora ajudar nós aí. Hoje a gente tá falando de quê? De autocuidado. Para você que acabou de entrar, entendeu? Tá caindo aí de paraquedas no meio de um podcast, do podcast mais querido do Brasil, segundo a Luciana e a Kelly. Né? É hora de quê? Dos quadros. Vou te falar que o nosso editor, tenho certeza que ele adora. Assim, gente, a gente hoje vai fazer quando ela fala os quadros, ele fala finalmente. É verdade. Glória a Deus. Mas ele não pode falar isso não, porque quando eu falo bora pros quadros, a gente fica mais 40 minutos. Você bora pros quadros, ele, oba, tá quase acabando. Sábado raiando, e ele falando assim, oba. É isso aí, mas é isso aí, amigo. Eu gosto da voz do Anderson, ele fala assim, quando ele entra, ele fala, e aí, não sei o que, Luciana, você tem que ficar, entra e sai de novo. E onda é essa, meu irmão? Anderson, a gente adora, Anderson. Não, é assim agora. É o mini coração! É. A gente adora. Não abandona a gente. Eu sei que a sua agenda está começando a ficar cheia, porque eu sei que eu continuo te indicando, sei que você está aceitando coisa, não abandona nós. Amiga, vamos para os quadros! Não. Hoje eu só não trouxe um, olha só. Eu não trouxe o aceita, que dói menos. Mas você trouxe? Se você trouxe, você fecha. Cara, eu trouxe um bem clichêzinho, porque eu... Tem problema não, mas você encerra com ele. Tá. Encerra com ele, a gente encerra com ele. Vamos pro nosso amigão sem noção. Eu trouxe 2 hoje, ó, para compensar um que eu não trouxe. Esse que eu não consegui pensar. Esse foi o que eu não consegui pensar, entendeu? Olha, eu trouxe então para mim e para você. Ótimo. Trouxe para mim e para você, então. Vou contar 2. Primeiro, eu sou São Paulina. Não me julguem, tá? Tô lá no final da tabela do Brasileirão e tal, não me julguem, mas sim, eu sou São Paulina e não é por causa do Kaká. Mas eu vou contar uma história de uma vez que eu trabalhava lá no Banco Central, aqui em Brasília, e aí eu tinha saído para almoçar mais tarde, né? Era tipo umas 3 horas mais ou menos, estava trabalhando na hora do almoço, saí umas 3 horas para almoçar, porque estava cheio de trabalho. E estava eu e uma colega de trabalho e tal, e aí a gente descendo ali na rua do lado do Banco Central, indo para os restaurantes, e aí eu tô vendo um cara subindo a rua e tal, e eu falei assim, gente, que cara bonitão. E aí o cara olhando para mim e conversando com outra pessoa, né? E a minha amiga estava aqui conversando comigo, eu já não estava prestando mais atenção no que ela estava falando, né? E eu tô olhando aquele cara que está subindo a rua, eu desci na rua, o cara... né, subi na rua e tal, e olhando para ele, eu começando a pensar, gente, de onde que eu conheço esse cara? E eu ri para ele riu para mim, aí eu falei assim, a gente se conhece. Aí eu comecei a pensar, será que a gente estudou junto? Será que foi na faculdade? Tudo isso eu pensando, e o tempo passando, a gente se aproximando e tal, quando passou um do lado do outro, assim, um olhando para o outro, assim, aquele momento, quando a gente passou um do lado do outro, eu gritei, gente... Era o Raí, amiga, que estava aqui. Eu tive um acesso, um chilique, um pequeno ataque de fã no meio, aqui do plano piloto, aqui em Brasília, meu Deus do céu. A minha amiga deu um pulo do outro lado. Aí eu falei assim, era o Raí, você viu que era o Raí? Aí ele começou a rir. Você tá no mudo, viu, Kelly? Volta aí, isso. Aí eu falei assim, era o Raí, você viu que era o Raí, era o Raí. Ela falou assim, eu vi lá de cima, mas não precisava, né, e tal, de gritar. E ele começou a rir e tal, porque eu comecei a gritar no meio da rua, assim. Você é maluco, é? Raí, um dia eu espero que você ouça esse podcast. E tá? Eu Desculpa essa vergonha. Desculpa a vergonha, amigo, que eu sou São Paulina, de verdade. Eu fiquei enlouquecida quando eu te vi, ao vivo, a cores. Sem noção, é você. Total, eu sou a sem noção. Agora eu vou contar outro. Pô, cara, de novo, cara! Um pra você e um pra mim. E olha que interessante, né? Que olha o tanto que é um pra mim e um pra você, Kelly, que eu vim contar. O meu amigo sem noção foi a minha primeira tatuadora, da minha primeira tatuagem. Ele sabe quem é. Não vou falar nomes. Lohane Becanandro, Stephanie Smith, Bueno, de Hahaha, de Raio Laser Bala de Esqui. A minha primeira tatuadora
fui fazer a minha primeira tatuagem e tal. Queria fazer uma estrelinha da Heineken, né? Enquanto vocês todos estavam bebendo Skol, eu já estava bebendo Heineken, viu, gente? É muito antiga essa minha paixão, por Heineken. E aí, quando eu cheguei lá no estúdio e tal, aí eu falei assim, porque eu queria tatuar uma estrelinha vermelha aqui na minha nuca. Aí a tatuadora, gente, isso... Que PT, amiga? Estrela da Estrelinha Heineken. vermelha. Puta que pariu. Vou levantar aqui para mostrar. Estraguei a sua... A tatuagem, completamente. Ridícula. Acabamos o podcast, obrigada. Não. Agora pronto. Eu vou ter que tatuar embaixo o Heineken agora da minha estrelinha. Anderson, corta. Pode que a versão ao vivo fica no Instagram ou fica no YouTube. Mas eu cheguei lá e queria tatuar a estrela vermelha da Heineken. E aí ela virou... E, pô, gente, isso aí tem... Caraca, deve ter mais de 20 anos e tal. Eu cheguei lá no estúdio dela, ela falou assim, é R$150. E R$150 naquela época era dinheiro pra caralho. Aí eu falei assim, R$150 pra tatuar uma estrelinha? Aí ela, Aí eu falei assim, não vou pagar R$150 pra... Eu economizei dinheiro um tempão e tal. Eu disse, não vou pagar R$150 pra tatuar uma estrela, nem fudendo. Aí peguei aquelas pastas, né, naquela época era pasta que tinha, né, com um monte de tatuagem, eu sentei, peguei umas 3 pastonas e tal, eu tô que folhei, eu vou fazer outra coisa, então não vou pagar R$100, R$150, não, eu tô folheando, aí achei uma borboleta, eu falei assim, essa borboleta, bicho, a borboleta tem 15 centímetros, umas 8 cores, toda trabalhada, eu falei assim, eu quero fazer essa borboleta aqui. Aí ela falou assim, R$150. Aí eu falei assim, quê? Mas você não falou que, né, era R$150 a estrelinha? Ela falou assim, não, é porque é R$150. Mas se você fizer a borboleta, eu te dou a estrelinha. Olha que maldita. Aí eu falei assim, tá bom, então, eu vou fazer então a borboleta, você me dá a estrelinha. Aí no final das contas, quem me tatuou não foi ela, foi o filho dela. De 15 anos. Você tem a tatuagem estrelinha onde mesmo? Só pra saber? É na nuca, mas agora eu vou ter que escrever Heineken embaixo, né? Porque, Deus amado. Para definir melhor, para a gente saber o que acontece ali. Pelo amor de Deus, fiquei chocada com essa aí, viu? Você acabou com a minha tatuagem. Esse negócio de tatuagem, eu lembrei de um amigo meu. Não é meio sem noção. Acho que deve ser sem noção mesmo. Ele fez um tigre nas costas, a coisa mais linda. Aquele tigre gigante, assim. E imagine um cara rebelde, aquele sem noção mesmo, autocuidado nenhum. Ele tinha pensamento kamikaze, suicida. Ele era cachorro louco, aqueles que faziam tudo, aquele amigo que faz racha, que faz cavalo de pau, que dá grau em moto. E aí ele fez um tigre das costas, lindo, maravilhoso, aquele tigre, as costas inteiras. Aí ele caiu de moto e ralou aqui, ó, o omoplata todinho. Ele arrancou a cabeça do tigre. Cara, ele tinha uma tatuagem de um tigre sem cabeça. Porque ele caiu. Autocuidado zero, amiga. Ele arrancou a cabeça do tigre. É esse. Tá vendo? Me inspirei com a sua história de um amigão sem noção. Ai, que puxado, pelo amor de Deus. Tá bom. Ele tinha uma tatuagem gigante de um tigre sem cabeça. Não, perfeito. Uau, esse seu tigre eu fiz sem cabeça porque eu sou dessas. Sou desses. Então. Amiga, o nosso segundo quadro aqui. Se liga na dica! É bom que eu não preciso explicar, né? Como tá só nós duas aqui, você já sabe o que é o Se Liga na Dica, então eu não preciso explicar. Então, cara, eu trouxe uma dica hoje aqui, amiga. Eu não vou dizer que é porque eu gostei. É uma dica que eu trouxe para quem tá ouvindo aí. Se quiser assistir pra gente comentar de novo, eu vou ficar... Ou pra gente comentar, né? Depois eu vou achar sensacional, porque é uma série da Netflix, que se chama Sex Life. A série, ela tem muito sexo, aquela coisa toda, é bem de acordo com o título, né? Vida de sexo, Sex Life, né? Vida sexual e tal. Mas o final eu não vou contar, tá, para dar esse spoiler, mas, cara, o final é totalmente fora do que você
imagina que seja. Então, a minha dica hoje é Sex Life, do Netflix, para que você assista e a gente possa comentar de novo sobre essa série, viu? Doida, muito doida. É? Verdade Que é ela essa. te chamou a atenção, amiga. Por O que você final, gostou de... o Mas o final final é me uma deixou coisa, mas se doida. você chegou até o final, porque tinha alguma coisa antes. Com certeza, é tipo, não vou dizer que é 50 tons de cinza, entendeu? Em forma de série, porque não é tão assim, sabe? Não tem essa pegada. É tipo, Sex Life é a história de uma mulher que tá casada, tem 2 filhos, a mais novinha, são todos 2 bebês praticamente, a mais novinha ainda tá no peito, ainda tá amamentando e tal, se mudou pro subúrbio lá em Nova York e tal, só porque antes de casar ela era porra louca, deu já para metade dos caras de Nova York, entendeu? Quero E ela conhecê-la. conheceu um cara, na verdade, e mostra, tá? Mostra. Ai, gente, essa coisa de ser Mostra. grande ou pequena, a gente tem que fazer outro podcast para isso. Com certeza, temos sim. Eu sei que mostra na série e tal, né? E ela teve uma vida muito intensa com esse cara, foi o melhor da vida dela e tal, mas ela estava feliz, casada, mas tinha esses ressentimentos sexuais que o marido não Suprir. satisfazia, não supria, exatamente. Ela começou a pensar nesse cara demais, aí começou a escrever no diário, aí o marido leu o diário, aí fudeu. Aí, na hora que ele leu, fudeu tudo, aí a série fica rodando nesse negócio. O marido que não consegue superar, ela que tenta se Aí ele ajustar entendeu e que ele tal. precisava O cara, comparecer melhor. o cara voltou do passado, aí foi uma zona, mas o final é o que a gente tem que conversar. Não posso falar o final porque eu preciso que você assista, entendeu? Mas a minha dica é essa: Sex Life do Netflix. Cola lá. Ai, gente. A minha dica é um pouco mais fofinha, tá? Um pouco mais, amiga. Qualquer coisa É é porque eu muito sou mais fofinho. fofinha, que ninguém conhece meu lado fofinho, mas eu sou fofinha. É uma série de aliás, é um filme de 2001. É um filme que eu sou apaixonada, e como a gente está falando de autocuidado, esse é um filme que conta a história de uma mulher que é solteira, sozinha, ela mora num apartamento pequeno, e ela tem que se cuidar porque ela trabalha num café. Você já assistiu o Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Não Ai, assista assisti. esse filme, porque ele mostra exatamente isso. É uma comédia romântica, né? Onde Ah, ela é uma jovem que mora em Paris, então ela tem o apartamento dela, ela trabalha no café, e de repente ela descobre uma caixinha que alguém escondeu na parede desse apartamento que ela mora, assim, no banheiro, ah. assim. E ela descobre que é uma caixinha de uma criança. Então isso tem mais de 40 anos e ela vai atrás dessa pessoa para devolver essa caixinha. E com isso ela tem vários insights sobre a vida dela própria, sobre a solidão, e é por isso que eu achei que tinha tudo a ver com autocuidado, porque como ela é com ela, só ela mesma, então, assim, se ninguém regar a plantinha dela, ninguém vai regar, entendeu? Se ela não fizer o pratinho de comida dela, ninguém vai fazer. E com essa revelação dessa caixinha, dessa busca dessa pessoa que já tinha passado mais de 40 anos, tudo, ela começa a questionar coisas sobre ela mesma, sobre a sua autoimagem, sobre qual é o motivo da vida, o que motiva as outras pessoas. Eu acho esse filme fantástico. Esse filme tem o nome dela é Audrey, e ela parece a atriz Audrey mesmo. Isso, e ela é Audrey Tautou, eu não sei pronunciar o nome dela, mas aí tá a minha dica: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme de 2001 e que vale muito a pena ver hoje em dia. Eu vou querer assistir, amiga. Eu anoto as Assiste, suas você vai dicas gostar. todas. É aquele filme leve para você ver e você falar assim: nossa, que bom que eu vi esse filme. Não é comédia romântica. Ele é uma comédia romântica, mas ele não é muito comédia, ele é muito mais um romance, assim. É um filme para você ver, não é para você interagir muito.
E fala muito dessa coisa do autocuidado. Ela tem ela tem uma coisa que me fez muito ter empatia por ela, e eu me identifico muito, chamado Os Pequenos Prazeres de Amélie Poulain. Lu, você já colocou a sua mão dentro do saco de sementes? Lá no fundo, assim, ó, e tirou? Acho que não. Não, acho que não. É tão legal. É tão legal. São os pequenos prazeres de Amélie Poulain. São coisas que você faz e é legal fazer. Meu Deus, Assim, vou chegar lá na feira e falar assim, eu quero, né, 100 gramas de castanha, mas eu vou pegar. Não, mas não precisa, porque nas feiras já tem aquele balcão assim, é só você chegar sem perguntar para ninguém e colocar uma mãozinha ali, ó. Tá joia. Muito legal, entendeu? São os pequenos prazeres de Amélie Poulain. E eu tenho esses pequenos prazeres, entendeu? Aquelas pequenas sensações que ninguém tá vendo você tem, você fala, nossa, mas é tão legal fazer isso. Essas minhas sensações é de espremer espinha. Eu adoro essas assim. E o problema. Amiga, o nosso último quadro, aceita que dói menos, que hoje você vai fechar aí para nós, porque você foi a única pessoa que fez o dever de casa que trouxe, né? O seu aceita clichêzinho, mas você trouxe, entendeu? Achei bonito. Vai, vamos lá, vamos fechar. Mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Aceita que dói menos é sobre a burocracia. A burocracia é uma coisa que enche o nosso saco. É verdade. Porque a gente tem que passar por várias etapas para comprovar alguma coisa. E agora a gente está falando de votos auditáveis. Eu tenho preguiça, hein, Kelly? Ai, meu Deus. Então, aceita que dói menos, que a gente já está num esquema bom, entendeu? Que a gente já está num esquema que... Evoluído, tecnologicamente. Evoluído, então, para de inventar a roda, entendeu? Parem de criar polêmica ou problematizar a urna eletrônica, entendeu? Ué. Porque entender que aquilo pode ter determinados equívocos é justamente o divino disso tudo. Porque você pode prevenir que isso aconteça. Então, parem de inventar a roda, parem de inventar coisas para auditáveis. Auditáveis. Não, gente, tá dando certo. Não, parem de burocratizar o nosso país. Nosso país é o mais burocrático que existe no mundo. E a burocracia é uma falsa ideia de evitar corrupção, uma falsa ideia de evitar falcatruas. Não, para. Aceita que dói menos, que a gente tem um ótimo sistema eleitoral. Quer dizer, ótimo ainda não, mas a gente tem ótimas pessoas conduzindo esse sistema. Quer dizer, às vezes não. E a burocracia é uma coisa que custa caro, né, Kelly? Muito. Caro. Eu estava lendo, na verdade, assistindo uma apresentação, acho que é do Pedro Calabres. Acho ele muito bacana. E ele estava falando... e ele estava falando sobre esse lance de confiança, que quanto menos evoluído o país, menor confiança se tem assim, uns nos outros. E essa falta de confiança, ela é muito custosa financeiramente. Por exemplo, em países mais evoluídos, quando você fala assim, vou comprar o seu carro, beleza, vou comprar o seu carro, tá aqui o dinheiro e tal, pronto, o carro é seu. Agora aqui, por exemplo, a gente tem que ir no cartório registrar a venda, passar para o nome do outro, e tudo isso é dinheiro. Como é pegar o dinheiro de um caixa eletrônico em outros países, Lu? Como é que você chega para sacar o dinheiro? Não tem nem porta giratória nos bancos. É a coisa mais engraçada. Esse que é uma coisa que a gente tem que questionar, porque a burocracia é isso, é um trabalho a mais para tentar evitar alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, aquela coisa que a gente fala, os justos pagam pelos opressores. E essa é uma cultura no nosso país que a gente tem que repensar, que é entre... dificultar os processos ou abrir uma relação mais efetiva na coerção de quem não cumpre esses processos, entende? Uhum. Então, dá para simplificar algumas coisas sem ficar inventando demais. Então, essa história de urna eletrônica tá me enchendo o saco por causa da burocracia, porque você tá inventando burocracia, uma coisa que tá mais simples. Tá ali. Eu tô vendo tantos memes, eu tô me divertindo demais. Eu vi um esses dias, foi o Lan, que foi o nosso convidado aqui,
no início da nossa segunda temporada, me diverti demais. Ele postou lá, dizendo assim, pelo fim do Pix e volta do cheque impresso auditável, protesto às 18h30 na frente da Mesbla. Da Mesbla foi o fechamento de hoje. Eu vi uma do volta do cartão de crédito com carbono. Eu vi também pelo fim do Waze, né? E pela volta do GPS auditável, mapa auditável, né? Nossa, guia 4 rodas, gente, guia 4 rodas dentro do carro. Então, vamos acabar com a nossa burocracia. Nosso país é o mais burocrático do mundo e a burocracia tem a ver com a corrupção. Então, eu acho que é muito mais usar uma legislação que já existe a nosso favor e simplificar a vida de quem está de boa fé. Porque quem está de boa fé vai lá e vai embora, entendeu? Então é muito mais fácil pegar esses malfeitores Porque quando a gente pensa em corrupção da urna, a gente tem que estar pensando individualmente, numa subjetividade, você pode dizer assim, uma subjetividade da própria urna, entendeu? Cada departamento. Então, gente, para de inventar, para de criar teorias da conspiração. Não, tenho preguiça. Amiga, é isso tudo. Falou bonito. É isso aí. Então, encerramos o nosso podcast. Episódio 19. Gente, a gente está chegando no final da segunda temporada. E aí, vai tirar férias da segunda temporada? Vamos tirar umas férias? Claro, amiga, você tem 6 dias de férias para tirar. Use loucamente, aí é você que sabe, entendeu? Você que sabe. Vou dar volta ao mundo. 6 dias, enlouqueça aí, entendeu? É isso aí, gente. Tá chegando no no final da nossa segunda temporada. Olha só, você não sabe quanto a gente caminhou para chegar até aqui, entendeu? E só nós, e o nosso editor, que tá aqui do nosso lado, que não abandona nós, ainda bem, viu? Ainda bem que você não abandona nós. É isso aí, gente. Sugestões de novos temas, deem pra gente nos nossos directs. Pode deixar aqui também nos comentários do nosso YouTube, lá no nosso Instagram. O que não falta, gente, é lugar para vocês darem sugestões para a gente, viu? Vamos lá e vamos continuar fazendo esse negócio grande. E todo dia a gente faz um pouquinho, 1%, porque de repente a gente vai ficar bom demais, viu, Kelly? Eu me livro, ninguém aguenta. Amém, Senhor. É isso aí. Amiga, obrigada por ter você aqui de novo. É sempre muito bom quando eu te encontro, viu? É bom, meu bem, te amo. Eu amo você também. Cuida, tá juízo, viu? Você se cuida. Juízo só até o ponto de eu não me machucar, porque juízo demais estraga. Minha mãe já dizia, não faça nada que você tem que passar de cabeça baixa na frente de alguém, entendeu? Bom conselho. Bom conselho. Minha mãe era uma sábia, menina. É isso aí. Um beijo pra você, amiga. A gente se encontra semana que vem. Tchau. Tchau.